Olá, queridos intercessores, estamos aqui dando início a mais uma aula do nosso treinamento de intercessores e hoje vamos falar sobre a consciência do ministro de libertação. Do que o ministro de libertação precisa ter consciência para exercer o seu ministério? O ministro de libertação, ele deve ter consciência de alguns fatos que são reais no mundo espiritual, mas que devem ser trazidos pela fé para o mundo físico. Vamos ver quais são esses fatos. Primeiro, o ministro de libertação precisa ter consciência de que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, por causa disso, o ministro de libertação deve ser totalmente dependente do Espírito Santo para realizar a obra de libertação. Ele deposita confiança totalmente no Espírito Santo. Ele vai aprender a cooperar com o Espírito Santo. Sim, essa liberdade Deus nos dá de podermos cooperar com Ele ao realizar a obra de libertação. Ele vai aprender a ouvir o Espírito Santo. É muito importante ouvir o Espírito Santo quando estamos fazendo a obra de Deus, para não incorrermos o risco de fazer a obra de acordo com o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos padrões, às vezes até distorcidos, de entendimento das coisas espirituais. O ministro de libertação também vai aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Somos conduzidos por Ele. Então, a glória, a honra, é do Senhor. Porque é Ele que faz a obra, não somos nós. Então, o ministro de libertação, por ter essa consciência, ele não vai cair nesse engano de se arvorar e achar que ele é que está fazendo. Isso é um perigo muito grande, gera soberba, arrogância no coração e nós perdemos a unção por causa disso. A segunda consciência que o ministro de libertação precisa ter é a consciência do ministério dos anjos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são chamados de espíritos ministradores, espíritos diaconais, espíritos que são colocados a serviço daqueles que vão realizar a obra de Deus. Então o ministro de libertação vai contar com a ministração dos anjos e precisa ter consciência disso. O ministério de libertação conta com o auxílio e participação dos anjos. O ministro de libertação vai aprender a convocar os anjos para cooperar com o seu trabalho. Como que nós fazemos isso? Nós oramos a Deus. Você não vai orar aos anjos para pedir ao anjo que faça a obra, não. Você vai orar a Deus, vai pedir, Senhor, envie os teus anjos agora, quantos anjos forem necessários para realizar esta obra que nós vamos fazer aqui em teu nome. Aí os anjos vêm e eles agem onde nós não conseguimos ver e nem agir. Então quem arranca o demônio das pessoas são os anjos. Quem, às vezes, até ministrando uma cura. Eu já vi anjo colocar a coluna de uma pessoa no lugar. Eu já vi anjo até transportar uma pessoa de um lugar para o outro. Os anjos são maravilhosos. Temos que contar mesmo com o apoio, com o auxílio, com o socorro presente dos anjos de Deus. Os ministros de libertação precisam ter consciência da armadura de Deus. Efésios 6, 11 a 18. Aqui eu quero indicar para você a leitura deste livro aqui, se você ainda não leu, adquira este livro, Guerra Espiritual que todo cristão precisa saber para se envolver com guerra espiritual. É um livro que eu escrevi, na verdade é um curso de guerra espiritual, eu pretendo trazer esse curso aqui para vocês no nosso canal. Mas nesse livro eu tenho um capítulo específico sobre a armadura de Deus. Então você vai ler, você vai ver qual é a utilidade de cada peça da armadura dentro da nossa realidade espiritual. Então, a armadura de Deus está lá em Efésios capítulo 6, do verso 11 a 18, e ela deve ser usada. Não basta declarar a armadura. É importante, sim, é um ato de fé você declarar que está revestido com a armadura de Deus, mas é necessário vesti-la e usar as suas armas. Por isso eu escrevi este livro, porque eu quero que você entenda
qual é a utilidade de cada peça da armadura? Por que nós usamos a armadura de Deus? O Ministério de Libertação vai desenvolver na sua vida e ministério as 3 grandes virtudes apontadas pela palavra de Deus: a fé, a esperança e o amor. Para levar uma pessoa à libertação, vamos ter que exercitar o amor incondicional do Pai. Esta é a chave para o ministério de libertação bem-sucedido, irmão. Amor. Amor incondicional. Nós temos que amar as pessoas de verdade. Derramar o nosso amor sobre a vida delas quando estamos atuando. E, em quarto lugar, o ministro de libertação deve ter a consciência das armas espirituais e usar as armas espirituais, conforme 2 Coríntios 10, 3 a 6, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, para anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, as armas que nós usamos na libertação são poderosas em Deus e agem diretamente contra as mentiras, sofismas, que são as meias-verdades, ideias erradas, acusação, inferioridade e superioridade, certo? Então, o ministro de libertação deve ter a consciência dessas armas espirituais e saber como usá-las. Aqui nesse livro também nós tratamos de algumas dessas armas espirituais, além da armadura de Deus. E o ministro de libertação precisa ter a consciência de textos da palavra de Deus que podem e devem ser usados no ministério de libertação, como o Salmo 91, Efésios 2, de 1 a 10, Colossenses 1, de 1 a 20, Salmo 144, Efésios 6, 10 a 20, 2 Coríntios 4, 3 a 6 e a oração de guerra. A oração de guerra é uma oração muito importante. Nesse livrinho aqui, Vamos Orar, nós temos uma oração de guerra aqui. Então você também precisa adquirir esse livrinho para você poder ter em suas mãos uma oração de guerra totalmente personalizada para você usar e orar a palavra de Deus, declarando proteção sobre a sua vida e tudo mais. Então você pode adquirir também esse livrinho conosco e você terá a oração de guerra nas suas mãos. Bom, eu quero entrar hoje ainda, terminando toda essa parte sobre o ministro de libertação, eu quero começar a falar com você sobre aprendendo a ministrar a libertação. O Ministério de Libertação, ele exige uma organização, irmãos. Muitas vezes nós nos enganamos achando que o Ministério de Libertação é feito só na base da unção, né? Não é assim. A unção é imprescindível. Sem a unção do Espírito Santo, nós não vamos fazer absolutamente nada para Deus. Mas algo muito importante é a organização. Então, nós temos que aprender como ministrar a libertação. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre o início do processo de libertação. Como é que se dá o início do processo de libertação. Em Tiago 5,16, diz assim: portanto, confesse os pecados aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Esse versículo de Tiago enfatiza a importância de contarmos com alguém no nosso processo de libertação. Então, você vai precisar da ajuda de alguém para desenvolver o processo de libertação na sua vida. Então, não adianta ser orgulhoso, arrogante e achar que você vai conseguir sozinho. Não vai. Você vai precisar da ajuda de alguém. Portanto, se você necessita de libertação, procure um conselheiro cristão maduro ou alguém que desenvolva o ministério de libertação para acompanhá-lo nesse processo. Então, nós disponibilizamos para as pessoas que estão precisando de libertação uma equipe, um grupo de pessoas que vão poder ajudá-lo. O trabalho desse
conselheiro de libertação vai ser qual? Primeiro, ouvir e orar pela pessoa que precisa receber libertação. Ouvir é uma parte muito importante do processo de libertação. Você precisa estar com seus ouvidos abertos para ouvir. E orar. Nem sempre nós vamos dar conselhos, e nem sempre. Claro, quando se fizer necessário, sim, mas nem sempre. A parte mais importante do trabalho de libertação é orar para quebrar as cadeias que prendem as pessoas. Às vezes a pessoa ouve um conselho, quer fazer da maneira como foi aconselhada, mas existem forças malignas, demônios, que estão impedindo a pessoa de obedecer. Então, primeiro, ouvir e orar. Levá-lo a confessar os seus pecados e confrontar todas as trevas na sua vida. A confissão, ela é curadora e libertadora. Por isso, não podemos abrir mão deste princípio se queremos ser libertos. Então, a pessoa que quer ser liberta, ela precisa confessar. Essas situações, elas são válidas para a pessoa que precisa passar por um processo de libertação. Mas, se nós vamos implantar um ministério de libertação na igreja, será importante atentar para alguns critérios que vão ajudar-nos a ter um ministério forte e capaz de levar as pessoas a um nível satisfatório de libertação. Se quisermos trabalhar neste ministério, precisamos ser vigilantes. Alguns cuidados espirituais são fundamentais para o bom funcionamento do ministério. Por isso, vamos observar nessa altura do nosso treinamento algumas diretrizes apontadas pela palavra de Deus e algumas orientações que vieram de pessoas que já desenvolveram este ministério há algum tempo. Então, são duas coisas que nós queremos ver com vocês a partir de agora. Primeiro, algumas diretrizes que são apontadas pela palavra de Deus, porque nós temos que estar sempre bem firmados na palavra de Deus para desenvolvermos o ministério. E também vamos ouvir algumas pessoas que já têm larga experiência que podem nos ajudar. Então, formando uma equipe de libertação, passos a serem dados para se formar uma equipe de libertação. O ministério de libertação não pode ser desenvolvido solitariamente. É um trabalho de equipe. Quem se aventurar a trabalhar sozinho será alvo de contra-ataques e não terá como se proteger das retaliações. Então vamos ler Lucas 10:1. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante 2 a 2 às cidades e aos lugares que planejava visitar. Então observe que Jesus enviou seus discípulos para pregar o reino de Deus, curar enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Qual foi a regra básica para que eles pudessem desempenhar essa tarefa? A regra era que fossem de 2 em 2. Essa é a regra básica. Lembre-se que essa é uma regra, não podemos abrir mão dela. Vejamos então como devemos proceder para formar uma equipe de libertação. Primeiro, a equipe deve ser formada por pessoas que temem ao Senhor e sejam fiéis à sua igreja local. Então não dá para formar uma equipe com pessoas que não são fiéis a Deus, porque vai dar problema. Então, o caráter de um ministro de libertação, por isso nós tratamos disso na primeira parte, é fundamental para se integrar uma equipe de libertação. Os componentes da equipe devem ser submissos aos seus pastores, tá? Sem insubmissão, sem rebeldia dentro do ministério. A pessoa vem para o ministério fazendo críticas ao seu pastor e ela já não serve para fazer parte de uma equipe de libertação. Devem ser ensináveis, né? Ter a facilidade para aprender, né? Estar sempre abertos ao aprendizado. Devem ser responsáveis, especialmente com os horários e com os compromissos do grupo. Pessoa irresponsável não pode fazer parte de um ministério como esse, porque vai causar problema para toda a equipe. Devem estar dispostas, pois o ministério exige muita dedicação. Então, não dá para você ficar ligando para a pessoa, hoje não vai dar, eu tenho compromisso, não dá. Tem que haver disponibilidade. Se não há, então não serve, não tem chamado, tudo bem.
É importante que sejam bons confidentes, ou seja, que não abram as confissões para ninguém sem a permissão do confidente. Então, gente, isso é importante, isso dá credibilidade ao ministério, tá? Se o ministério não pode contar com a confiança de quem é atendido, ele logo, logo vai se acabar. Que tenham muito temor pelas pessoas, muito amor pelas pessoas que forem atendidas. Que tenham também vocação para o ministério de libertação. Todos os cristãos devem expulsar demônios e curar enfermos, conforme Marcos 16:17. Mas há pessoas que têm um chamado específico para o ministério de libertação. Isso é um ministério, é um chamado. Não é a mesma coisa que exorcismo, expulsar demônio das pessoas. Não. É um trabalho árduo, ele envolve discipulado, envolve comprometimento, envolve dons, envolve muita coisa. Então, é um chamado. São pessoas que estão dispostas a se envolver com tudo que se relaciona com a libertação plena de uma vida. Esses são os que vão levar o ministério à frente. É necessário que o ministério tenha equipes de ambos os sexos. Caso haja necessidade de um homem atender uma mulher ou vice-versa, é aconselhável se fazer acompanhar por um intercessor do sexo oposto. Ok? Então, esses aqui são os procedimentos para formarmos um ministério de libertação. Siga esses passos e você vai ter um excelente ministério atuando na sua igreja. Amém? Vamos continuar com esse assunto no nosso próximo encontro. Vamos falar sobre o objetivo do Ministério de Libertação, a preparação para a ministração e o local onde vai se fazer o trabalho de libertação. Esses temas serão tratados no nosso próximo encontro, ok? Deus abençoe. Deixa eu orar com você agora, meu querido intercessor, minha querida intercessora. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção alcance a vida agora deste amado irmão, dessa amada irmã, que está acompanhando nosso treinamento para libertadores. Eu oro para que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre cada um deles, especialmente aqueles que já estão no exercício deste ministério. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja de todo o mal. Não permita que o inimigo venha para trazer confusão no meio do teu povo. Dá graça, renova as suas forças, ministra unção e autoridade para que eles possam continuar exercendo com excelência esse trabalho tão importante que é levar libertação às pessoas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, querido intercessor, que você possa estar atuando com alegria nesse ministério e que haja muitos frutos para a honra e glória do Senhor. E, por favor, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, mande aí para o seu grupo de intercessores, para a sua equipe, né, para aquelas pessoas que você sabe que estão envolvidas neste ministério. E, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal que virão novas ministrações do curso. Vá na nossa playlist lá, acesse os treinamentos que foram dados anteriormente, se atualize e acompanhe este curso para que você possa receber todas as informações que nós já passamos, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo encontro aqui no nosso treinamento para intercessores, na nossa escola bíblica Palavra Viva, no canal Palavra Viva. Um abraço.